Olá, povo católico. Os escritores profanos empregavam o termo sacramento noutro sentido que os escritores eclesiásticos. Os escritores profanos tomavam a palavra sacramento para designar a obrigação de quem jura prestar algum serviço. Por isso chamava-se compromisso militar, ou seja, sacramento era para os profanos um compromisso militar, o juramento pelo qual os soldados se comprometiam a servir fielmente o Estado. Esta parece ter sido entre os profanos a significação mais comum dessa palavra. Mas os padres latinos usavam em seus escritos a noção sacramento para designar coisa sagrada que se oculta ao olhar. Ou seja, nós não vemos o sacramento pelos nossos olhos como pelos olhos humanos, pelos olhos físicos, como algo material, palpável. Julgamos, pois, que no mesmo sentido se deve entender a expressão sacramento como na epístola dos Efésios, que diz, a fim de nos revelar o mistério de sua vontade, Efésios capítulo 1, versículo 9, ou na epístola a Timóteo, que diz, sublime é o mistério da piedade, primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E no livro da sabedoria, no Antigo Testamento, já tinha a prefiguração que dizia, eles ignoram os secretos desígnios de Deus. Livro de sabedoria, capítulo 2, versículo 22. Então trata-se de algo que nós cremos pela fé, não é porque nós estamos vendo com os nossos olhos. São mistérios sagrados de Deus. Por esse motivo, os doutores latinos apresentaram que havia propriedade em chamar-se sacramentos certos sinais sensíveis que produzem a graça, ao mesmo tempo que a designam exteriormente e a tornam quase visível aos olhos. Ou seja, os sacramentos, quando eles são realizados, o ato ele pode ser visto pelos olhos, mas a atuação da graça, nós não vemos, Nós cremos pela fé, pela revelação. Podem também chamar-se sacramentos na opinião de São Gregório, porque a onipotência divina neles opera ocultamente a salvação, sob o véu de coisas corpóreas. Ou seja, os sacramentos eles são realizados diante dos olhos, o batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão. Existe um ato que nós vemos, mas a forma de atuação se dá de forma oculta. Os sacramentos são salvíficos, é a presença de Deus na nossa vida que se dá pela prática dos sacramentos. Embora haja várias explicações boas e admissíveis, nenhuma igual à justa e luminosa definição de Santo Agostinho, perfilhada mais tarde por todos os teólogos escolásticos, que diz, sacramento, diz ele, é o sinal de uma coisa sagrada, noutros termos que exprimem a mesma ideia. Sacramentos é sinal visível de uma graça invisível, instituído para a nossa justificação. Ou seja, Santo Agostinho afirma que os sacramentos que administrados pela Igreja, criados todos eles por nosso Senhor para estar presente na nossa vida. A Igreja é a administradora desses sacramentos criadas pelo próprio Cristo. Por isso, fora da Igreja não há salvação. Os sacramentos são salvíficos, é a presença de Cristo em nossa vida. No sentido de Santo Agostinho, sinal é tudo aquilo que, além de atuar por si em nossos sentidos, nos leva também ao conhecimento de outra coisa concomitante. Assim, pelos vestígios impressos na terra, facilmente conhecemos que ali passou alguém, cujas pegadas aparecem. Quem foi, a gente não viu, mas pelas pegadas a gente viu que passou alguém. Isto posto, é muito claro que o sacramento pertence à categoria dos sinais, porquanto
nos mostram exteriormente, por certa imagem e semelhança, o que Deus opera interiormente em nossa alma pelo seu poder invisível. Através das Escrituras, facilmente se deduz também que os sacramentos entram na classe dos sinais, falando da circuncisão, sacramento da antiga aliança, que foi dado a Abraão, pai de todos os crentes. São Paulo assim exprime na Epístola aos Romanos: e ele recebeu o sinal da circuncisão como distintivo da justificação em virtude da fé. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 11. Noutro lugar, quando diz: nós que fomos batizados em sua morte, Romanos capítulo 6, versículo 3, dar a entender que considera o batismo como sinal de algum mistério, porquanto no dizer do mesmo apóstolo ele fala: pelo batismo fomos com ele sepultados na sua morte, Romanos capítulo 6, versículo 4. Os sacramentos são um sinal instituído por Deus. Os sinais naturais, além de darem impressões de si mesmo, dão-nos a ideia de outra coisa a mais. Assim, onde há fumaça, conclui-se que ali também há fogo. Fumaça é um sinal natural porque a fumaça faz lembrar fogo. Não por uma convenção arbitrária, mas pela própria experiência natural que a gente vê. Outros sinais há que não o são por natureza, mas por invenção e intuição humana, para que os homens possam transmitir a outros suas próprias ideias e conhecer ideias e intenções alheias. Além destes sinais já considerados, que se baseiam em convenção humana, existe ainda uma terceira categoria de sinais diretamente instituídos por Deus. Como os sinais são múltiplos, pelo que acabamos de ver, assim também a coisa sagrada pode ter vários sentidos. Na definição de sacramento por coisa sagrada, entendem os teólogos a graça de Deus, que santifica e nos reveste com o hábito de todas as virtudes sobrenaturais. Mais uma vez, os sacramentos é uma forma de Deus se fazer presente em nossa vida. É pelos sacramentos que nós recebemos os dons sobrenaturais e é pelos sacramentos que nós nos santificamos. Portanto, só pode ter santo na igreja, pois nela está os sacramentos que, repito, foram criados não pela igreja, pois por nosso Senhor Jesus Cristo, para se fazer presente em nossa vida. Com razão, concordam em darem a esta graça o nome de coisa sagrada, visto que por sua mediação nossa alma se consagra e se une a Deus. Ou seja, não existe união a Deus sem sacramentos. Não adianta ficar apenas lendo a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Isso não vai adiantar, pois não temos a graça de Deus em nossa vida. Não é suficiente apenas ficar com Bíblias na mão, fazendo citações avulsas da Bíblia. Sem os sacramentos ninguém se salva, e os sacramentos são administrados pela Igreja Católica fundada por Cristo, para que todo homem se converta e se salve. Por isso a Igreja é o corpo místico de Cristo. É através dela que nosso Senhor habita a nossa alma, pelos sacramentos. Outro caráter importante destes sinais místicos, que é obra de Deus, é que foram instituídos para significar não só uma coisa, mas também várias outras ao mesmo tempo. É de notar que cada um dos sacramentos exprime não só a nossa santificação e justificação, mas também a paixão de nosso Senhor, que é causa de toda a santidade, bem como a vida eterna e a bem-aventurança do céu, que são de uma finalidade, cuja finalidade é a nossa santificação. E os motivos para se instituir os sacramentos. Por que Deus criou os sacramentos? 7 são motivos: a fraqueza do espírito humano, maior confiança, para despertar em nós maior confiança nas promessas divinas. 2. Terceiro,
medicação para a alma pela paixão de Cristo. Quarto, distinguir os fiéis. Quinto, profissão pública de fé. Sexto, aumento do amor fraterno. Sétimo, repressão ao orgulho. Vamos falar aqui rapidamente de cada um deles. O primeiro, institui-se o sacramento para combater a fraqueza do espírito humano. O espírito humano, por experiência, é tão limitado que o homem não pode chegar ao conhecimento de coisas puramente intelectuais, senão por intermédio das percepções sensíveis, ou seja, são os 5 sentidos. É pelos 5 sentidos que nós conhecemos as coisas que estão ao nosso redor, pela percepção. O Criador de todas as coisas quis, em sua infinita sabedoria, manifestar essa oculta virtude dos sacramentos por meios também de sinais sensíveis, que fosse também uma prova de seu amor para conosco. É algo que a gente não acredita apenas porque está lendo. Acredita porque também Deus quis que nós vêssemos de que forma a graça dele atua, de que forma a graça dele atua nas nossas vidas. E lógico, como somos marcados, ali pelo pecado original, pecado esse, que torna a nossa natureza fraca e nós somos naturalmente arrastados pelas nossas paixões que nos leva ao pecado, é necessário que algo fortaleça essa nossa natureza e nos não só fortaleça, como nos santifique, e é os sacramentos. 2. Segundo motivo para a instituição do sacramento: maior confiança nas promessas de vida. Nosso espírito dificilmente põe fé nas promessas que nos são feitas. Por isso é que, desde o início do mundo, lá no livro de Gênesis, olhamos lá no capítulo 3, versículo 15, capítulo 9, versículo 11 e capítulo 13, versículo 4, Deus sempre tornava a anunciar seus desígnios por meio da palavra, mas às vezes, quando decretava alguma obra cuja grandeza poderia abalar a confiança humana em sua promessa, acrescentava às palavras ainda outros sinais que não raro tinha o caráter de milagres. Ou seja, o poder de Deus é tão grandioso que pode fazer com que coloquemos em dúvida a realização. Então Deus coloca ali as promessas, como diz aí no Antigo Testamento, até em forma de milagres, para que o homem não fraquejasse na sua crença. Deus enviou, por exemplo, Moisés que libertasse o povo de Israel. Êxodos capítulo 3, versículo 10. Moisés, porém, sem confiar sequer no auxílio divino, receou que a empresa, superasse suas forças, ou seja, ele não acreditou ser capaz, ou que o povo não desse crédito a ele. Então Deus confirmou sua promessa com uma série de vários milagres, como está lá no livro de Êxodo capítulo 4, versículo 2. Terceiro motivo para a instituição dos sacramentos: a medicação para a alma pela paixão de Cristo. A virtude que demanda da paixão de Cristo, ou seja, a graça que nos mereceu no altar da cruz, deve chegar-nos nos sacramentos, como que por uns canais de comunicação. Sem esses meios, ou seja, os sacramentos são meios de Cristo se fazer presente, sem esses meios não restaria nenhuma esperança de nos salvar-nos eternamente. Mais uma vez eu repito, ninguém vai se salvar apenas porque está lendo Bíblia de trás para frente e recitando capítulos e versículos apenas para mostrar que decorou, para impressionar apenas pelo que sabe. Sem sacramento não vai. Quarto motivo da instituição dos sacramentos: distinguir os fiéis. Os sacramentos servem de senha e divisa para os fiéis se reconhecerem entre si. Conforme disse Santo Agostinho, nenhum grupo pode constituir corpo jurídico a título de verdadeira ou falsa religião,
se os membros componentes não se ligarem entre si pela convenção de alguns sinais distintivos da sociedade. Ou seja, quando uma pessoa entra na igreja e para ser batizada, para fazer uma confissão, que é o sacramento da confissão, para receber a Eucaristia no sacramento da Eucaristia, no casamento, sacramento do matrimônio, quando é investido no sacramento da ordem para a vida religiosa celibatária, que é o sacramento da ordem, ou o sacramento da extrema-unção, que é dado aos doentes que já estão em estado já terminal. Tudo isso nos distingue como católico. Nenhuma outra religião falsa vai se reconhecer naquelas práticas. Quando vermos alguém praticando os sacramentos, distinguimos que esse é católico, esse é católico romano, esse pertence à igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os sacramentos são distintivos na nossa vida social. Ora, os sacramentos da nova lei satisfazem essa dupla exigência, porquanto distinguem dos infiéis os seguidores da fé cristã e unem os fiéis entre si, mediante um vínculo sagrado. Ou seja, os que praticam os sacramentos se unem entre si e se torna diferente dos demais que são infiéis. Quinto motivo para a instituição dos sacramentos, a profissão pública de fé. Pelos sacramentos fazemos pública a profissão de nossa fé e damo-la a conhecer pela face dos homens. Quando, por exemplo, comparecemos para o batismo, damos público testemunho de acreditarmos que, pela virtude da água em que somos purificados pelo sacramento, se opera também a ablusão espiritual de nossa alma. Sexto motivo, aumento do amor fraterno. Os sacramentos servem para inflamar aquela caridade pela qual devemos amar uns aos outros, porquanto nos recordam que, pela participação dos mesmos mistérios, nos unimos uns aos outros pelos laços mais estreitos e nos tornamos membros de um só corpo. Ou seja, todos nós somos membros da igreja. Nós não somos igrejas, como dizem aí os que seguem o protestantismo e muitos dentro da própria igreja católica. Somos membros da igreja. Nós não somos a igreja. Os protestantes é que dizem esse conceito de nós somos igreja justamente porque eles rejeitam a igreja de Cristo como autoridade. E o sétimo e último motivo da instituição dos sacramentos, a repressão ao orgulho. Os sacramentos são para nós uma escola de humildade, pois que nos obrigam a submeter-nos e nos obriga a nos submeter a elementos sensíveis em obediência a Deus. Nós fazemos nós frequentamos os sacramentos por obediência a Deus, de quem nos havíamos impiamente separado, para nos fazermos escravos para as coisas deste mundo, quando nós trocamos a Deus pelas coisas mundanas. As cerimônias sacramentais. Temos ainda de tratar essas cerimônias. Não podem omitir-se sem pecado, a não ser que haja necessidade. Contudo, em caso de omissão, devemos crer que se não reduz de algum modo a validade do sacramento, porque as cerimônias não entram como partes essenciais, mas por ser conveniente usar certos ritos solenes na administração dos sacramentos, para que assim dessemos prova de tratar-nos santamente das coisas santas. O primeiro sacramento é o batismo, a bem dizer, a porta de todos os outros sacramentos. Ninguém pode ter os outros sacramentos sem ser batizado. E pelo sacramento do batismo, renascemos para Cristo, como diz no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Depois vem o sacramento da confirmação, também chamado do crisma. Por virtude de crescer
para crescermos, para que cresçamos, na verdade, e nos fortalecemos na graça divina, como nosso Senhor disse aos apóstolos, deixar-vos ficar na cidade, até serdes revestidos da força que vem do alto. Evangelho de São Lucas, 24, capítulo 49. Capítulo 24, versículo 49. Depois vem o sacramento da Eucaristia, onde acontece na celebração da missa. Alimento verdadeiro celestial que nutre e conserva a nossa alma, conforme disse nosso Senhor: minha carne é verdadeiramente uma comida e meu corpo verdadeiramente bebida. João capítulo 6, versículo 56. Ou seja, a Eucaristia não é uma lembrança simbólica do momento da última ceia. Não, é a renovação do sacrifício de Cristo instituída pelo próprio Cristo. E ele diz: quem não come, minha carne é verdadeiramente comida. Ele não diz que simboliza nada, é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Essa é a nossa fé, na presença de Cristo na Eucaristia. E como o nosso Senhor também disse no Evangelho de São João: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E para que isso acontecer, para termos parte com nosso Senhor, devemos participar da Eucaristia. Portanto, devemos ser católicos. O quarto vem o sacramento da penitência ou confissão, cuja virtude recobramos a saúde se a tivermos perdidos com as lesões do pecado. João, capítulo 20, versículo 22, 23. Depois vem a extrema unção, nos tira os remanescentes do pecado e restaura a força da alma. Com relação a este sacramento, declarou São Tiago: e se tiverem pecados, ser-lhe-ão remidos. Evangelho de São Tiago, capítulo 5, versículo 15. A seguir vem o sacramento da ordem, que confere o poder de perpetuar a administração dos sacramentos e o exercício de todas as funções sagradas da Igreja. Ou seja, é o sacramento administrado pelos legítimos sucessores dos 12 apóstolos, que é o clero da Igreja, papas, bispos e padres e sacerdotes. São os que administram os sacramentos. Como derradeiro e último, vem o matrimônio, instituído a fim de que da legítima união do homem com a mulher procedem os filhos e sejam piamente educados para o serviço de Deus, para a conservação do gênero humano. Se Deus é quem justifica os homens e os sacramentos são os maravilhosos instrumentos para se adquirir essa justificação, força é reconhecer que o único e o mesmo Deus opera por Cristo a justificação e produz os sacramentos. Deus é, pois, o autor e o ministro propriamente dito dos sacramentos. Quis, porém, que na Igreja fossem dispensados não pelos anjos, mas pelos homens. No ato sacramental, os ministros não representam sua própria pessoa. Por isso não existe essa questão de eu não gosto de tal padre, não gosto de tal bispo, não vou lá, não. Eles não estão a serviço da pessoa deles, mas ele está a serviço da pessoa de Cristo, que assim estabeleceu. Desta forma, sejam eles bons, sejam eles maus, isso é muito importante saber, que tem gente que não gosta de tal padre, tem gente que não gosta de tal bispo por essas antipatias, por piores que eles sejam, como diz no Catecismo Romano, sejam eles bons, sejam eles maus, produzem e administram validamente os sacramentos, se aplicarem à forma e à matéria que a Igreja sempre observou por instituição de Cristo, e se tiverem a intenção de fazer fazer o que a Igreja pede na administração dos sacramentos. Mas devem os sacerdotes sempre lembrar que os sacramentos nunca perderem a virtude divina que lhes é inerente, mas que acarretam a ruína e a morte eterna de quem os ministrarem com a consciência pervertida.
Força é inculcar e repetir sempre de novo. Coisas santas só devem ser tratadas com santo respeito. Interessante essa observação, porque no capítulo anterior fala-se que os ministros, sejam eles bons, sejam eles maus, os sacramentos têm validade porque eles não fazem isso para glorificar a pessoa deles mesmos, mas sim a Cristo. Porém, é necessário que os ministros, obviamente, estejam levando uma vida de santidade, até porque para eles próprios servirem de exemplo. Não é bom, mesmo que seja válido, não é bom que eles administrem os sacramentos com a consciência pervertida, como diz aqui agora. Por conseguinte, é mister que os ministros dos sacramentos se consagrem antes de tudo à prática da santidade. Preparem-se para administrar os sacramentos na pureza de consciência. Na antiga lei, também tinham os sacramentos na lei antiga. Evidentemente, os sacramentos da nova lei possuem maior virtude e sublimidade do que os sacramentos da lei antiga. Estes eram elementos fracos e pobres, como diz no Gálatas capítulo 4, versículo 9. Por isso que nosso Senhor diz que ele não veio abolir a lei antiga, mas levá-la à perfeição. Ainda não estava em um estado de perfeição. Na lei antiga, mas já mostrava que na lei antiga santificavam os contaminados mediante a purificação do corpo. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Mas não da alma. Na lei antiga não tinha essa clareza. Os sacramentos curavam males do corpo, mas não da alma. Foram, portanto, instituídos apenas como figuras dos efeitos que deviam produzir os nossos sacramentos. Porém, os sacramentos da nova aliança manaram do lado de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus e purificou nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivos. Hebreu capítulo 9, versículo 14. Como uma das intenções dessa postagem, é fortalecer o fiel católico. Todo esse texto é de origem do Catecismo Romano, o melhor catecismo que a Igreja já produziu. Foi o catecismo da época que a Igreja promoveu a Contra-Reforma para rebater os erros do herege Lutero.